Atos capítulo 15. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Pai, quando lemos a Tua palavra, nós rogamos ao Senhor que, de maneira gratuita, fale conosco nessa noite. E que a glória do Evangelho de Cristo, que traz unidade e paz à igreja, se revele nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O que pode causar distúrbio no meio da igreja? Quais as possibilidades para que haja distúrbio no meio da igreja do Senhor? Nos nossos dias, não é? Isso tem sido uma realidade. Nós temos visto, de alguma forma, conflitos no meio da igreja por razões que não são sustentáveis, não são fundamentadas na Escritura Sagrada. Problemas pessoais, questões associadas ao poder de um indivíduo que quer governar e mandar numa igreja sozinho, membros que não aceitam a autoridade daquela liderança e não se submetem mais ao pastorado daquele indivíduo. E isso a igreja tem sofrido grandemente nos nossos dias. As razões são muitas, mas a principal, a falta do ensino da palavra de Deus, como ela deve ser e como ela está revelada nas Sagradas Escrituras. Mas é possível que uma igreja que é ensinada e a palavra de Deus é pregada, ela também passe por turbulências, ela viva crises. O problema não são as crises, elas pertencem à história da humanidade. O problema são como nós lidamos ou tratamos com elas. Isso é em qualquer nível. Veja, os nossos problemas pessoais, o modo como nós lidamos com ele determinam muitas coisas da nossa caminhada. Quando nós protelamos em agir contra algo que estamos fazendo de errado, quando não temos o cuidado de mudar a rota daquele caminho que nós sabemos que não agrada a Deus, e lá na frente nós vamos passar por grandes dificuldades, porque não agimos de conformidade com a palavra e o nosso coração foi guiado pelos nossos próprios sentimentos. Acontece que a igreja muitas vezes passa por isso também.
quando os problemas vão se avolumando e não são tratados e resolvidos biblicamente, eles vão se tornando um problema em cima de outro problema que lá na frente vai destruir a vida do indivíduo, a vida da igreja e vai tirar a paz da igreja. A igreja em Atos estava passando por isso. A glória do Evangelho de Cristo, a descida do Espírito Santo, milagres, obras extraordinárias, e a igreja ia crescendo, crescendo, perseguições, não é? Indivíduos que temiam a Deus eram mortos porque eram perseguidos, a igreja avançava. Mas de repente a igreja do Senhor está ali, grupos distintos, judeus e gentios, vivendo numa mesma comunidade, começam os problemas do relacionamento. A liderança, então, não consegue resolver o problema. Ou então, a igreja não consegue resolver o problema. O que é que tem que fazer? Eles vão consultar um concílio superior. Eles vão reunir um concílio. Os presbíteros e os apóstolos vão se reunir para exatamente à luz da Escritura poder determinar aquilo que deve ser feito. Aí são duas coisas importantes que são estabelecidas aqui. Em qualquer nível da nossa vida, existem momentos que nós temos que nos referir a alguém para poder resolver aquilo que nós não estamos conseguindo resolver. Tem momentos da nossa caminhada que nós vamos precisar pedir socorro. Um filho vai pedir socorro ao pai ou à sua mãe. Um membro da igreja vai pedir socorro aos presbíteros da igreja. Há um momento que você vai pedir socorro, ou então você vai sucumbir. E há um momento que a igreja precisa pedir socorro, para que a paz seja estabelecida no meio dela. E a paz precisa ser estabelecida por parâmetros que são bem claros na Escritura Sagrada. A palavra de Deus, a obra do Espírito Santo e o amor e o cuidado com o bem das pessoas que estão sendo julgadas ou avaliadas, e principalmente aquelas onde o distúrbio chegou e o conflito chegou e a paz precisa ser restabelecida no meio da igreja. Agora, o concílio reunido, diante do testemunho de Pedro, diante do testemunho de Paulo e Barnabé, e agora diante da palavra de Tiago, não é? Que Paulo descreve em Gálatas 1, 7 a 9, como Paulo, chamando esse Tiago de o irmão de Jesus, chamando ele de apóstolo, como ele descreve lá de modo muito claro. Porque ele tinha essa autoridade na igreja. E esses então falam e trazem a um consenso, e chegam a um consenso. Tiago, que era autoridade na igreja, pronuncia aquilo que foi determinado por aquele concílio. E então a paz é estabelecida. E o que é que vai acontecer? Veja que eles vão sair agora anunciando. A determinação foi estabelecida, chegaram a um consenso. Mas como é que a igreja vai saber disso? Então Paulo e Barnabé vão voltar e eles vão enviar juntamente com eles homens que são, dentre todos os irmãos, eles são aqueles que têm condições espirituais de fazer isso. E eles são eleitos, como o texto vai dizer. Então pareceu bem, verso 22, aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, de Antioquia. Quem foram esses? Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Ora, nós não sabemos quem é a primeira vez que esse cidadão, esse irmão é citado na Escritura, e não há muita referência a ele. Mas certamente era um homem notável na igreja. Ido para quê? Para ser enviado juntamente com Paulo e Barnabé, para Antioquia, para lá anunciar aquilo que foi a decisão da igreja. E assim o verso 23 diz, ora, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, aí ele diz,
saudações. Veja, aqui, imagina que ele está aqui escrevendo uma carta que vai ser entregue à igreja, em que o concílio, depois de avaliar e decidir, ele então envia a carta à igreja. E essa carta vai ser lida onde aqueles indivíduos trouxeram distúrbio, agora eles vêm trazendo a palavra do concílio, dizendo qual é a vontade de Deus para a vida da igreja. A carta na sua mão. Ele diz, essa determinação, não é? Calvino diz assim, interessante, no seu comentário ele fala, isso aponta para um princípio que poucos querem aceitar, poucos decidem por muitos. Esse é um princípio bíblico da representatividade. E que muitos têm dificuldade com isso e não aceitam o governo bíblico como ordenado pelo Senhor. Porque foi assim desde o princípio. Não são todos que decidem por todos, mas poucos decidem por todos. Foi assim no princípio da criação. Adão representando toda a raça humana. Bom, se você tem dificuldade com a doutrina de Adão, você vai ter dificuldade com a doutrina de Cristo, que é o teu representante também. Cristo morreu pelos eleitos dado pelo Pai a ele. Então, representatividade é um padrão bíblico. Da mesma forma, o governo representativo é estabelecido pelo Senhor. Daí, por que a igreja, o sistema de governo é congregacional, isto é, a congregação decide o que é certo e errado, mas a congregação elege os presbíteros da igreja, que tem a condição bíblica e espiritual para poder tomar decisões na igreja, à luz da palavra de Deus. E é exatamente esse o padrão da igreja. E quando nós fugimos desse princípio, nós não somos bíblicos. Nós estamos fugindo do padrão bíblico de governo. Nós temos um equívoco, uma ideia equivocada muito grande no nosso meio. Salvação, a Bíblia diz como é. Culto, a Bíblia até diz como é. Alguns vão dizer que não, outros vão dizer que sim. Mas sistema de governo, cada um tem o seu, porque Deus não fala nada sobre isso. Esse é o argumento que a gente escuta muito por aí. E nós estamos lendo a carta que a igreja está enviando a outra igreja. Quem decidindo? Apóstolos e presbíteros reunidos chegaram àquela decisão, à luz da revelação bíblica. E eles então enviam a carta à igreja. A autoridade que Deus determinou para o povo de Deus, para o seu povo. A escolha de líderes para que possa governar a igreja do Senhor. Daí a importância, isso é tão sério na literatura bíblica, que a escolha desses homens, ela é regulada pela própria palavra de Deus. E esses homens têm características próprias, como está lá descrito no 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo. Os presbíteros sejam maridos de uma só mulher, não dado a vinho, sejam aptos ao ensino. Tem uma regra e que a igreja precisa entender que esses homens, eles são aqueles que são chamados, vocacionados por Deus. E a igreja vai escolher esses homens com essas características à luz da palavra de Deus. Esse é o governo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Poucos decidem por muitos. A escolha dos poucos precisam ser pautada nos padrões bíblicos, como deve ser um líder, porque esse líder, ele vai governar a igreja do Senhor. Esses são princípios que vão para todas as áreas da vida. Você, moça, que pretende casar e pensa em casar, você vai casar com um homem, esse homem vai ser cabeça do seu lar. E esse homem, ele vai ser não apenas o seu guia naquilo que diz respeito a trabalho, mas ele vai ser seu guia espiritual. Esse homem vai ensinar a palavra de Deus a você. Esse homem vai instruir você na verdade. Escolha o seu marido com os padrões bíblicos. Assim como você deve também escolher os líderes da igreja
segundo os padrões bíblicos. Você vai se submeter à autoridade daqueles que você escolheu. No verso 23 ainda, no mesmo texto, a carta que é escrita começa, perceba, os irmãos, veja só, escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios. Isso é extraordinário, esse reconhecimento no texto sagrado. Veja, não é um povo escrevendo a outro povo, não é os judeus escrevendo aos gentios. Essa lógica, ela quebra qualquer tipo de barreira. Veja, lá em Filemão, Paulo escrevendo a Filemão acerca do seu escravo, que havia fugido e providencialmente Paulo encontrou, pregando o evangelho a ele, foi salvo, era filho de Paulo na fé. E Paulo o envia de volta para que ele pague o que deve ao seu Senhor. Agora ele diz, ele é teu, mas agora ele já não é mais teu escravo, não trate ele como teu escravo, trate ele como teu irmão. Agora a barreira foi quebrada, ele é meu irmão. E a decisão do concílio é, os irmãos escrevem aos irmãos. Não é um povo escrevendo a outro povo, não é uma nação escrevendo a outra nação, não é o pobre escrevendo ao rico, não é o branco escrevendo ao negro, não é o homem escrevendo para a mulher, é o irmão escrevendo ao outro irmão. Porque agora não há mais separação entre nós, não há mais barreira que nos separe, porque Cristo Jesus derrubou a barreira da inimizade, a parede que nos separava. E a carta contempla isso já na sua introdução. E ele diz ainda, quem são esses irmãos? Da Antioquia, Síria e Cilícia. As saudações. Essa aqui é um modo normal como se escreve uma carta, não é? Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Veja só, irmãos, veja o princípio do reconhecimento do erro. Não é? Esses irmãos não foram enviados por nós. Eles saíram do nosso meio. Mas não tinham autorização para ensinar aquilo que eles estavam ensinando lá. Nós reconhecemos que eles saíram do nosso meio. Eles estavam aqui conosco. E foram para lá. E ensinaram coisas que perturbaram a vossa alma. Mas eles dizem, eles não tinham a nossa autorização. Quem vai falar? Quem vai pregar na igreja? Quem é esse que vai proclamar a palavra de Deus para vocês? Quem é esse homem que vai subir no púlpito? A igreja do Senhor não pode, porque isso não é um púlpito de comércio, nem de negócio. Nós estamos lidando com as almas dos homens. E as almas podem ser destruídas eternamente por mentiras que podem ser proclamadas como palavra de Deus. A preocupação da carta é: a vossa alma foi perturbada. E o que é que perturba a alma de um homem? Veja, se não é exatamente o mesmo período que isso aconteceu. Volte comigo, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas, por favor. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 7. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, veja, ele usa a mesma expressão, aquele que vos perturba, se for, sofrerá a condenação. E aqui o que ele está dizendo, ora, seja ele quem for. Perceba que a ideia aqui não há corporativismo nesse campo de trabalho. Não há acordo nesse tipo de trabalho. Quem foi esse que se levantou em nome da igreja, em nome do Senhor, para pregar o evangelho falso à igreja? Seja ele quem for. Quando Paulo diz isso, ele está falando sério. Capítulo 1, Gálatas ainda, por favor. Verso 6 em diante, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora ele chegou no ponto. Veja, o que é a perturbação? Eles pervertem o evangelho de Cristo. Mas aí vem o verso 8. Mas ainda que nós, veja, quando ele diz lá, qualquer um, seja ele quem for, ele diz, mesmo ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldição, seja anátema. Se há alguém no vosso meio que está pregando o evangelho diferente desse que eu estou anunciando, mesmo que seja nós, diz o apóstolo Paulo, um dos apóstolos, ou mesmo um anjo. Em outras palavras, o sobrenatural não vai resolver esse problema aqui agora, porque a revelação já foi dada. Está escrita, está na palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Nem que um anjo chegue e diga aqui que o evangelho da salvação não é mais pela graça de Cristo, mas pela obediência da lei. Nem que ele apareça no nosso meio, esse anjo é maldito no nosso meio. Ele não pode ser ouvido pela igreja. Então, não há autoridade no mundo maior do que aquilo que já está revelado na Escritura Sagrada. A igreja não pode se submeter a outro evangelho, a não ser esse pregado pelos apóstolos. Sempre me refiro a esse texto quando trato desse assunto. Lá, primeira carta de João, no capítulo 4, quando ele diz que existem muitos espíritos e nós devemos provar o qual procede de Deus. E esses espíritos são aqueles que ensinam, espíritos de profetas, isto é, aqueles que instruem a igreja. Eles saíram para pregar muitos ensinamentos, muitos evangelhos. Aí ele vai dizer, se eles não pregam Cristo vindo em carne, esse não vem de Deus. Segundo, se não está de acordo com a doutrina dos apóstolos, esse não vem de Deus. Ninguém pode receber uma outorga, receber um mandato e dizer, eu estou pregando essa verdade porque recebi do Senhor pregar essa verdade que vos passo a ensinar. O que é que perturba a alma de um homem? O que perturba a alma de um homem é sair da graça para as obras. O que destrói a alma de um homem é não confiar mais em Cristo e confiar no seu próprio braço. A tendência do coração do homem é sempre confiar em si mesmo. O primeiro ato de Adão depois da queda foi fazer com suas próprias mãos uma vestimenta para ele e para sua esposa. Deus teve que fazer uma vestimenta de pele de animal para cobri-los, dizendo
Quem vai cobrir a sua vergonha sou eu, não é você. As religiões, elas se encerram nesse conceito. O homem é salvo por aquilo que ele faz. Porque ele é bom pelas suas obras. Isso é maligno, porque isso se levanta contra Cristo. Por que se levanta contra Cristo? Por favor, volte comigo em Gálatas ainda. Mesmo capítulo 5, por favor. Capítulo 5. O verso, especificamente, o verso 5 ele diz, verso 4 em diante, de Cristo vos desligaste. Eu vou voltar, desculpa, o verso 3. O verso 3 apenas resolve essa informação. De novo testifico a todo homem, deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nada. Por quê? Calvino diz assim no seu comentário. Se o homem imagina que coopera com Deus uma ínfima parte da salvação, esse homem precisa conhecer a Deus. Lutero ainda diz mais, precisa conhecer urgentemente a Deus. Se um homem imagina que com sua própria mão e o seu próprio braço ele pode alcançar a salvação, esse homem não sabe quem é Deus. Ele não conhece a Deus. Espiritismo, catolicismo, principalmente o Concílio de Trento, quando a Igreja Católica determinou e bateu o martelo dizendo o que Paulo chama de anátema, eles chamam anátema ao contrário que Paulo ensina. Eles dizem que aqueles que creem na doutrina da justificação, como nós pregamos e ensinamos, justificação pela fé na obra de Cristo, seja anátema. Seja anátema. Você sabe o que significa isso, irmãos? Estar na Igreja Católica e crer nas verdades dela é não aceitar somente a obra de Cristo para a sua salvação. E você tem um engano na nossa geração, não é? Você tem uma geração de evangélicos enganados. Por exemplo, o novo Papa, o último Papa da Igreja Católica, o atual Papa da Igreja Católica, ele já não anda num carro luxuoso, ele anda num Fiat. Ele é um homem que tem práticas simples. Então isso encanta todo mundo dizendo, puxa vida, esse é um homem de Deus. Por que não é? Porque para ser um homem de Deus, ele tem que descer do trono onde ele se assenta. E que tomou o lugar de Cristo para governar a igreja. E ele é o cabeça da igreja. E só há um cabeça na igreja. O nome dele é Jesus Cristo. Ninguém se assenta no seu trono. Ninguém governa a igreja no lugar dele. Ninguém é soberano acima dele. E ninguém é salvo por aquilo que faz.
Paulo diz: a alma desses homens, dos irmãos, foi perturbada, porque foi pregado um evangelho que diz: vocês não precisam só de Cristo, vocês precisam praticar as boas obras. Agora, na carta, na sequência da carta, ele diz assim: pareceu-nos bem, verso 25, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vós outros, com os nossos amados, e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, eles não têm amado mais a vida deles do que o reino e o evangelho. E é exatamente esses homens que nós precisamos. Esse homem que a igreja do Senhor precisa. Homens que são capazes de expor a própria vida por causa de Cristo. Estão prontos a dar a vida por causa de Cristo. Assim como Cristo deu a vida por eles, eles, como os bons discípulos, fazem o que o Mestre lhes ensinou. Veja a importância e a honra que é dada a esses homens. Verso 27, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Não só a carta, mas eles vão falar pessoalmente a vocês das nossas decisões. Eles vão falar pessoalmente das nossas decisões. Pois pareceu-nos bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Qual o encargo? As 4 leis de convivência entre judeus e gentios, que já foi anunciado no final do verso 20 do capítulo 15, como nós já expomos domingo passado. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Perceba que não termina com uma determinação dizendo fazer bem se vocês se vós vos guardardes dessas práticas. É uma decisão que tinha um cunho, exatamente como a carta termina. Quando vocês estiverem juntos, guardem esses preceitos para o bem da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que coisa impressionante isso. Eles ali estão dizendo, eles têm autoridade apostólica. Pareceu bem ao Espírito e a nós. Não são 2 autoridades diferentes, mas eles estão dizendo, nós fomos guiados pelo Espírito de Deus. E perceba que decisão sábia, irmãos. Nós poderíamos simplesmente abolir todas as leis que foram, as leis que são, não é? Elas já foram abolidas em Cristo por serem leis cerimoniais. Mas para boa convivência, os apóstolos dizem, nós vamos permitir que com os judeus e os gentios juntos, essas leis sejam guardadas para o bem deles. As decisões da igreja, elas visam a paz entre os irmãos, a glória de Cristo, porque os que perturbam o evangelho vão ser tirados. Os que pregam outra mensagem que não a de Cristo, isto é, a decisão precisa glorificar a Cristo. Precisa ser feita por homens que preenchem essas qualidades, que trabalham à luz da verdade
revelada, não são decisões pessoais. Veja que o fundamento da decisão, no capítulo 15, verso 12, no parecer de Tiago, foi: confirmam com isto as palavras do profeta Amós. Isto é, o que está sendo feito aqui tem como base o que ensinou Amós. Extraordinária. Não há decisão conciliar que não tenha parâmetro bíblico, que não seja fundamentado na palavra. O que nós estamos fazendo aqui tem por base esses bíblicos. A Bíblia, a operação do Espírito Santo e o amor pela igreja do Senhor. O que nós queremos é que haja paz no meio dos irmãos. Eles fazem bem se praticarem isso. Fazem bem se praticarem isso. Qual é exatamente o objetivo da decisão conciliar? A glória de Cristo e a unidade da igreja do Senhor. Nem que para isso, aqueles que perturbam a igreja sejam tirados do meio da igreja. Porque Paulo usa esse argumento no mesmo texto de Gálatas para dizer: um pouco de fermento leveda toda a massa. Toda a massa é levedada. Esse indivíduo no vosso meio, ele vai destruir a igreja, ele tem que ser tirado do vosso meio. Tem um seminarista, quando morava em Teresina, ele é lá meu conterrâneo, lá do Pará, Belém, literalmente. Ele trabalhava numa congregação da Igreja Central, e ele contou uma vez que ele estava cuidando dessa congregação, e um homem, um jovem, já de uma certa idade, chegou à igreja, e ele veio de um movimento dessas igrejas neopentecostais. Ele se sentava no último banco. Ele assistiu o culto, começou a fazer amizade com as pessoas. Quando ele percebeu, 3 jovens da igreja estavam completamente contaminados pelo erro doutrinário que ele estava ensinando. Ele diz: como eu era sozinho, eu tive que tirá-lo pelo braço, não teve reunião do conselho que ajudasse. Mas eu disse: você vai sair agora, ou eu vou lhe tirar. Mas você não vai fazer mais nenhum mal à igreja para cuidar. E esse indivíduo tem que ser tirado do vosso meio. A igreja tolera irmãos fracos, que precisam de ajuda, tem fraquezas na sua vida, áreas de inclinação ao pecado, que clamam por socorro. E a igreja vai sempre ajudar, vai sempre dar a mão a ele, vai sempre orar com ele, vai sempre ajudá-lo, incentivá-lo. Vamos adiante, vamos à frente, vai dar certo, continua, confia no Senhor. Mas a igreja não pode negociar com falso ensinador, com falso mestre, que traz o evangelho contrário ao de Cristo, porque vai levar a vida dos indivíduos à destruição. Enquanto você deixa ele abrir a boca para ensinar, ele vai levar muitos à destruição. A paz da igreja vai ser manifestada quando esses indivíduos saírem do meio dela também. Cuidado com aqueles que vocês escutam lá fora, os seus mestres nos rádios e nas televisões. Cuidado. Há tanto veneno nos seus ensinamentos.
misturado com coisas boas. As coisas boas que ele fala. Exatamente como o cavalo de Troia. É para levar para dentro de você aquilo que vai destruir você. Porque eles não confiam em Cristo, mas no seu ensinamento. A Igreja do Senhor estabeleceu a liderança para poder pastorear. E os presbíteros e os pastores da igreja, os pastores que são os presbíteros da igreja, são esses que Deus colocou para poder conduzir a igreja no ensino da verdade. E tudo que tem que ser ensinado tem que ser com a Bíblia aberta, expondo aquilo que Deus está dizendo e você com seu olho lendo o que está sendo dito. Porque o mistério não é o que não está escrito. O mistério é o evangelho que está escondido nas Escrituras Sagradas. E que Deus vai desvendando os nossos olhos quando nós vamos expondo a palavra de Deus pelo seu Espírito. Completamente. Cuidado para que a sua vida não se coloque, você não coloque sua vida em perigo. Segundo lugar, as autoridades da igreja foram constituídas por Deus. E as decisões que são tomadas à luz da palavra de Deus, elas até podem ser questionadas à luz da palavra de Deus. Mas nunca rebeldia no meio da igreja. Porque aqueles que se rebelarem contra aquela ordenança, que tem pauta, que é fundamentado na palavra, e tem princípios nas Escrituras Sagradas, certamente se rebelam contra o Senhor. E a igreja precisa, desde então, aprender que poucos escolhem por muitos. Daí a preocupação em escolher os seus líderes de acordo com a palavra de Deus. Os seus líderes não podem ser politicamente escolhidos. O conselho não é como um sindicato. A mocidade vai eleger um presbítero para cuidar dos interesses dela. As mulheres vão escolher um presbítero para cuidar dos interesses dela. O conselho não é um sindicato. São pastores que pastoreiam todas as ovelhas de Cristo nesse rebanho. Aprove ao Senhor fazer assim. E exatamente assim que a igreja precisa ser conduzida. E como teor da mensagem, eu preciso me dirigir a você que não conhece o Senhor Jesus. Exatamente qual é o evangelho que você tem crido e confiado? O que é que garante que você é salvo? Qual a certeza que você tem que você é salvo? Se Cristo não for a tua única certeza, você conhecer o Salvador e você precisa clamar por misericórdia a Ele hoje. Ele é poderoso para te salvar. De mim a tua alma. Confia no Senhor tão somente e seja salvo. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai Santo e Deus de toda misericórdia, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe e aplique a tua palavra ao nosso coração de maneira poderosa nessa noite, trazendo vida, salvação e restauração à tua igreja. E trazendo, ó Deus, conhecimento àqueles que estão
perdidos no pecado, para que eles confiem completamente em Ti, Senhor, e não em outro. Em nome de Jesus. Amém.